Meus queridos, é uma alegria enorme estar aqui novamente, já que ainda não podemos nos encontrar, mas pelo menos virtualmente nós mantemos o nosso contato, mantemos os nossos estudos e vamos prosseguindo na nossa busca de entendimento melhor das verdades da vida, das mensagens que Jesus deixou para nós. Hoje nós vamos tratar do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. E nessas bem-aventuranças, Jesus disse: os mansos herdarão a terra. Os pacíficos serão chamados filhos de Deus. Então, por aqui, nós vamos vendo a necessidade de nos exercitarmos nessas virtudes, que não querem dizer que vamos ser, como nós costumamos dizer, como ovelhas guiadas, levadas à vontade das pessoas. O manso e o pacífico é aquele que, já se conhecendo, já conhecendo as verdades da vida, entende que só dessa forma ele irá contribuir mais e melhor para a evolução da humanidade. Então, aqui Allan Kardec foi analisando algumas questões. Então, ele põe injúrias e violências, e depois já vem as instruções dos espíritos, que é a afabilidade e a doçura, a paciência, obediência e resignação, e os nossos itens de hoje, que são os 9 e 10, que tratam da cólera. E aí nós vemos essa relação. No capítulo que ele põe, bem-aventurados os mansos e pacíficos, ele vai analisar a cólera, que é o oposto disso, que é uma das nossas características que nos impede de sermos mansos e pacíficos, que nos torna violentos, que nos torna desagradáveis, que nos torna, muitas vezes, pessoas perigosas. Então, nós temos duas mensagens, uma de um espírito protetor e a outra de Hahnemann, cada uma analisando um aspecto dessa questão. E o espírito protetor, a mensagem foi recebida em Bordeaux em 1863. Lembrar que o Evangelho segundo o Espiritismo foi lançado em abril de 1864. E ele nos diz: o orgulho vos leva a vos julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar, e a vos considerardes, ao contrário, de tal maneira acima de vossos irmãos, seja na finura do espírito, seja no tocante à posição social, seja ainda em relação às vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que acontece, então? Entregai-vos à cólera. Então, primeiro, ele vem falando aqui do orgulho. Aí nós vamos na questão 785 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta aos espíritos qual o maior obstáculo ao progresso. Então, o orgulho, aquele sentimento que nos leva a nos acharmos melhores do que os outros, superiores aos outros, ninguém pode nos contrariar. Quando isso acontece, nós nos encolerizamos,
ele é contrário ao progresso. E vamos ver. Qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. E aí ele diz, não fala do progresso intelectual, porque esse está sempre muito à frente do progresso moral. É o verdadeiro progresso que vai promover a ascensão da Terra a mundo de regeneração. Diz assim é que tudo se prende no mundo moral como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Quando nós entendemos que essa é uma característica que nos traz sofrimento, nos traz infelicidade, nós vamos fazendo o caminho de volta. E os espíritos dizem assim, esse estado de coisas é curto, vai passar. Já estamos como que vendo que essa situação não é boa para nós, não nos traz felicidade. E o Espírito continua dizendo, são mensagens assim, bem fortes, que ele continua dizendo aqui, procurai desses acessos de demência passageira que vos assemelham aos brutos, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai-a e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Olha só, demência passageira. Se nós nos víssemos nessa situação, o que acharíamos? Quando nós vemos outras pessoas no acesso de cólera, como nós vemos isso? Então, não é bom para o outro e é bom para nós sempre temos razão. Por qual motivo nos encolerizamos? Nesse momento, vale sempre a pena irmos à questão 919A, do conhece-te a ti mesmo. Aquela recomendação de Santo Agostinho. Como a gente vai se conhecer? A cada noite, na hora de dormir, fazer um exame de consciência. É o que ele fazia e o que ele nos recomenda. Por que eu reagi assim? Porque essa coisa me incomoda tanto? Porque essa questão me deixa tão enfurecido? Alguém me fez uma pergunta que me descontrolou totalmente. Qual o motivo? Então, ele traz muitas questões e nós devemos elaborar as nossas. Porque nesse autoconhecimento, nós vamos percebendo que não tem sentido esses arroubos de cólera que temos. Diz assim, até mesmo a impaciência causada pelas contrariedades, em geral pueris, decorre da importância atribuída à personalidade, perante a qual julgais que todos devem curvar-se. Quantas vezes nós somos impacientes? Uma pessoa que chega com um assunto eterno e nós, ai, meu Deus, eu não aguento mais isso. Por quê? Porque eu sou melhor do que ela. Eu me considero tão superior que ela não é digna de que eu a ouça. Então, são pequenas coisas que devem nos fazer refletir o quanto nós estamos valorizando a nossa personalidade, o nosso amor próprio. E ele continua aqui, diz assim, se a gente pudesse ver, a gente ia ver qual ridículo seria. E olha só, que julgue por isso a impressão que deve causar aos outros, ao menos pelo respeito a si mesmo. Nós deveríamos nos esforçar por vencer essa tendência que nos torna dignos de
piedade. Olha como o Espírito foi preciso conosco, para que nós fiquemos alertas. Nesses momentos de fúria, ao contrário de mostrar autoridade, nós mostramos a nossa fraqueza. Então, por isso é importante esse autoconhecimento. E continua nessa mesma mensagem. A cólera nada resolve. Ela altera a saúde, compromete a sua própria vida e nós, quando nos encolerizamos, somos as primeiras vítimas. É só nos observarmos. Quando somos tomados pela cólera, às vezes a gente fica tremendo até, você fica muito tempo ainda com aquela reação terrível. O outro vai embora. O outro nem se incomodou. Falei, isso daí está desequilibrado. Então, somos nós os maiores prejudicados. Nem que seja por egoísmo, vamos procurar nos educar. E aqui, mas ainda há outra consideração que deveria nos deter: o pensamento de que tornamos infelizes aqueles que nos cercam, as pessoas a quem amamos, as pessoas por quem temos consideração. Olha só, diz assim: se tem coração, não sentirá remorsos por fazer sofrer as criaturas que amam? E o Espírito diz bem: se tem coração, se eu tenho empatia, se eu penso, se eu me preocupo com o outro, com o sentimento do outro. São reflexões que nós devemos fazer para a nossa saúde mental e física. E que mágoa mortal não sentirá se, num acesso de arrebatamento, cometesse um ato que vai se recriminar toda a vida. Nós temos visto nos noticiários, a pessoa depois vai dizer: eu fui tomada por um espírito que eu não sei por que eu tive aquela reação, se enfurece de tal forma que acaba causando um acidente, ou vai contra as pessoas, investe contra as pessoas com violência, por aquele momento de cólera, por um orgulho ferido, por uma vaidade ferida. Como que eu fui preterido, eu que sou tão bom, tão maravilhoso? Então, são várias reflexões que o Espírito nos convida a fazer. E ele conclui: em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração. A pessoa pode ser boa, a pessoa pode ter muitos valores, ser uma pessoa, um bom chefe de família, pode ser um pai amoroso, mas que tem esses rompantes. Diz assim: mas esses ataques impedem que se faça muito bem e pode levar a se fazer muito mal, como ele vem descrevendo aqui. Podemos chegar até uma violência muito maior. E isso deve ser motivo para nos levar a dominar a cólera. Mas ele diz que o espírita tem uma razão maior para domar a cólera. Ela é contrária à caridade e à humildade cristã. Então, um dos lemas da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. E Jesus deu o exemplo maior de humildade. A verdadeira humildade, a pessoa humilde não é a pessoa que se humilha, não, é a pessoa que, se sabendo grande, sabe que não precisa ficar exibindo o seu poder, os seus valores. Eles falam por si. Ela tem confiança em quem é,
por isso não agride, por isso respeita o tempo do outro. E a lei da caridade, que é a lei maior no Livro dos Espíritos, eles dizem para Kardec, dentre as leis morais, a maior é a de justiça, amor e caridade. A outra mensagem que nós temos é a de Hahnemann, que nós sabemos que é o pai da homeopatia. E nós temos aqui, neste livro, Expoentes da Codificação Espírita, foi organizado pela Federação Espírita do Paraná, uma pequena biografia dele, aí dizendo que ele nasceu em 10 de abril de 1755, na Saxônia, né, lá para o lado da Alemanha, né, aqueles países vizinhos ali. E ele também, como tem essa mensagem aqui no Livro dos Espíritos, na preparação da codificação, ele enviou muitas mensagens para Kardec. E essa mensagem, que é de 1863, foi dada em Paris. Então, Hahnemann, com aquela preocupação, era um médico, e na preocupação de trazer a cura efetiva para as doenças. E o que ele nos diz? Diz assim, segundo a ideia muito falsa de que não se pode reformar a própria natureza, o homem se julga dispensado de fazer esforços para corrigir os defeitos em que se compraz voluntariamente, ou que para isso exigiriam muita perseverança. Quantas pessoas dizem, mas eu sou assim mesmo, eu tenho esses ataques, tal, mas eu sou bom, não quero mal de ninguém. E assim vai, eu nasci assim, meu pai era assim, meus irmãos são todos assim. E, como ele diz, se compraz nessas questões, mas a correção dessa característica exige perseverança, exige disciplina, como a gente sempre lembra, questão 254 do Consolador, onde Emmanuel nos diz: a disciplina antecede a espontaneidade. Se eu tenho noção de que eu preciso de me corrigir ali, eu vou, por disciplina, começar a fazer esse exercício. É assim, por exemplo, que o homem inclinado à cólera se desculpa quase sempre com seu temperamento. Né? Foi exatamente isso que eu falei, é de família, minha família é toda nervosa assim mesmo, estoura à toa, e está tudo bem. Só que ele já sabe, nós já sabemos o quanto nós estamos conseguindo vivenciar, aplicar isso que sabemos. E ele continua, em vez de se considerar culpado, atribui a sua falta ao organismo. O organismo, se eu acuso o meu organismo, Deus é o culpado. Deus é o culpado dos meus defeitos, não sou eu. Eu fui feito assim, então não posso fazer nada. E, continua, é ainda uma consequência do orgulho que se encontra mesclado a todas as suas imperfeições. Então, nós vemos que vão se acumulando características negativas nossas para justificarmos, para mantermos esse comportamento que causam infelicidade para nós e para aqueles que nos cercam, às vezes pessoas que amamos, começam a se afastar de nós porque nos tornamos companhias desagradáveis. E ele continua, não há dúvida que existem temperamentos que se prestam melhor aos atos de violência, como existem músculos mais flexíveis
que melhor se prestam a exercícios físicos. Mas não penseis que seja esta uma causa fundamental da cólera. E agora vem ele falando como médico. E acreditai que um espírito pacífico, mesmo num corpo bilioso, né, que tem tendência à ira, será sempre pacífico. Enquanto um espírito violento num corpo mirrado, num corpo frágil, não será dócil. Só que a sua violência se manifestará de outra forma. Não será da forma que um que tem toda a sua potencialidade vai exercer, mas ele vai ser sempre violento. O corpo não dá impulsos de cólera a quem não os tem, assim como não dá outros vícios. Então, nós sabemos que as nossas virtudes e os nossos vícios estão no nosso espírito, não estão no nosso corpo. O corpo simplesmente reflete, porque o espírito age através do corpo, vamos refletir o que o nosso espírito traz de bagagem. Todas as virtudes e vícios são inerentes ao espírito, porque senão onde estaria o mérito e a responsabilidade? Quando nós falamos do livre-arbítrio que nós temos, é por isso. Nós somos livres para agir de uma forma ou de outra. Como tem o livro do Richard Simonetti, O Destino em Suas Mãos, e tem as mãos postas assim, é isso, o nosso destino está nas nossas mãos e precisamos de uma vontade firme para vencer as nossas imperfeições. Não é fácil. Por isso que precisamos da disciplina que Emmanuel nos fala, da disciplina que Emmanuel recomendou a Chico Xavier. Disciplina, disciplina e disciplina. Para Chico, imagina para a gente, que temos muito mais estradas para caminhar. Eu tenho aqui, neste livro, Jesus no Lar, peraí, como é que é aqui? Aqui, Jesus no Lar, a historinha número 12, que vem nos falar sobre isso. Diz assim, nós lembramos que o Jesus no Lar são encontros de Jesus na casa de Pedro com seus seguidores. Então, cada encontro desse é uma lição e são vivências da nossa vida diária. Eles também tinham dúvidas e fraquezas que nós temos. Então, fim da leitura de alguns trechos da história de Jó, a palestra na residência de Simão versou acerca da fidelidade da alma ao Pai Todo-Poderoso. Diante da vibração de alegria em todos os semblantes, Jesus contou bem-humorado. Apareceu na velha cidade de Nínive um homem tão profundamente consagrado a Deus que todos os seus contemporâneos, por isso, lhe rendiam especial louvor. Tão rasgados eram os elogios à sua conduta que as informações subiram ao trono do Eterno. E porque vários arcanjos pedissem ao Todo-Poderoso a transferência dele para o céu, determinou a divina sabedoria fosse procurado na selva da carne, a fim de verificar-se com exatidão se estava efetivamente preparado para a sublime investidura. Quantas pessoas aqui na Terra nós vemos assim? Nós dizemos, gente, mas essa pessoa é uma santa. A vida dela é impecável. É um exemplo para todos nós. Então, vamos ver. Para isso, os anjos educadores, a serviço do Altíssimo, enviaram à Terra 4 rudes descobridores de homens santificados. A necessidade
o dinheiro, o poder e a cólera. Desceram cada qual a seu tempo para efetuarem as provas indispensáveis. Questões que a maioria de nós passa na vida. Então, vamos ver. A necessidade, que em casos desses sempre surge em primeiro lugar, aproximou-se do grande crente e se fez sentir de vários modos, dando-lhe privações, obstáculos, doenças e abandono de entes amados. Entretanto, o devoto, robusto na confiança, compreendeu na mensageira uma operária celeste e venceu-a, revelando-se cada vez mais firme nas virtudes de que se tornara modelo. A necessidade, muitas vezes, nos leva à revolta. Isso nos faz perder tempo na evolução. Ele venceu. Chegou, então, a vez do dinheiro, que lá no livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que a prova da riqueza é mais perigosa do que a da pobreza, da miséria. Acercou-se do homem e conferiu-lhe mesa lauta, recursos imensos e considerações sociais de toda sorte. Mas o previdente aprendiz lembrou-se da caridade e, afastando-se das insinuações dos prazeres fáceis, distribuiu moedas e posses em multiplicadas obras do bem, conquistando o equilíbrio financeiro e a veneração geral. Nós sabemos que quando nós sabemos distribuir, nada nos falta. O que Jesus disse? Buscai o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais te será dado. Vitorioso da segunda prova, veio o poder, que o investiu de larga e brilhante autoridade. Nós muitas vezes dizemos, você quer conhecer uma pessoa? Dá poder e dinheiro, que ela vai se revelar. O devoto, contudo, recordou que a vida com todas as honrarias e dons é simples empréstimo da providência celestial, e usou o poder com brandura, educando quantos o rodeavam por intermédio da instrução e do trabalho bem orientados, recebendo em troca a obediência e a admiração do povo entre o qual nascera. Essa passagem é um exemplo para nós. Muitas vezes, nós seremos investidos do poder também. E quando o Pai nos possibilita ter o poder, é para usar dessa forma, em benefício das pessoas, em benefício da comunidade ou da empresa em que estamos. Não é para nos mostrarmos superiores, o nosso orgulho falar mais alto, olha como eu sou poderoso. Aqui no Brasil, nós citamos sempre o famoso, você sabe com quem está falando? Porque eu sou muito poderoso, você não é ninguém para me enfrentar, para me cobrar coisas. E aqui ele diz, usar o poder para levar instrução e trabalho ao povo, orientando bem e promovendo as pessoas, levando progresso. Triunfante e feliz, o crente foi visitado, então, pela cólera. Nós vimos aqui no Evangelho as duas mensagens inseridas no capítulo Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E aqui, o que a cólera fez? Será que ele venceu? De maneira a sondar-lhe a posição espiritual, a instrutora invisível, olha só,
instrutora invisível. Valeu-se de um servo fraco e ignorante e tocou-lhe o amor próprio, falando com manifesta desconsideração em assunto privado que, embora expressão da verdade, constituía certo desrespeito a qualquer pessoa de sua estatura social e indiscutível dignidade. Então, a provocação, quando veio essa instrutora invisível, foi forte. Um servo assim, bem humilde, bem insignificante no entendimento deles, e abusou, dizendo assim, total desconsideração pela sua posição. O devoto não resistiu. Intensa onda sanguínea, a gente imagina, né, aquele sangue subindo, lhe surgiu no rosto com gesto, e ele se desfez em palavras contundentes, ferindo familiares e servidores e prejudicando as próprias obras. Olha aqui, o que falou a mensagem do Evangelho? Ferindo familiares e servidores. Ele se irou e não raciocinou mais. Perdeu a capacidade de raciocinar nesse momento, porque saiu agredindo a todo mundo, porque o seu orgulho ali foi ferido naquele momento de cólera. Somente depois de muitos dias conseguiu restaurar a tranquilidade. Olha o quanto mal esse desequilíbrio causa a nós mesmos. Quando, porém, a cólera já havia lhe desnudado o íntimo, revelando-lhe o imperativo de maior aperfeiçoamento, e notificando ao Senhor, que havia mandado os 4 educadores, que aquele filho, matriculado na escola de iluminação, ainda requeria muito tempo na experiência purificadora para situar-se nas vibrações gloriosas da vida superior. Na nossa escalada de evolução, nós precisamos de passar por essas provas e vencê-las. Por muitas, nós já passamos, nós já vencemos. Por isso, precisamos de nos observar para irmos nos educando. Qual ponto que eu ainda não consegui vencer? E aqui, esse servo de boa vontade, como disse aqui a mensagem do Evangelho, muito bem da mensagem do Espírito, um Espírito protetor, ele diz, não exclui certas qualidades do coração. Pode ser uma pessoa boa, uma pessoa útil, onde está colocada. Mas, nesses momentos, ela se desequilibra e a todos que estão ali. Curiosidade geral transparecia no semblante de todos os presentes que não ousaram trazer à baila qualquer nova ponderação. Então, a história abalou tanto que todos ficaram quietos. Estampando no rosto sereno sorriso, o Cristo terminou. E essa questão aqui, Jesus com um sorriso sereno, narrou a história, trazendo a sua paz, o seu exemplo. E ele diz, quando o homem recebe todas as informações de que necessita para elevar-se ao céu, determina o Pai amoroso, seja ele procurado pelas potências educadoras. Quantas vezes nós pedimos que Deus nos dê paciência, que Deus tire de nós essa intolerância, esse gênio ruim, que
faz com que as pessoas se afastem de nós. Mas ele diz, quando nós nos candidatamos a nos melhorar, vêm essas potências educadoras. A maioria dos crentes perde a boa posição que aparentemente desfrutava nos exercícios da necessidade que lhes examina a resistência moral. Muitos voltam estragados das sugestões do dinheiro, que lhes observa o desprendimento dos objetivos inferiores e a capacidade de agir na sementeira do bem. Alguns caem desastradamente pelas insinuações do poder, que lhes experimenta a competência para educar e salvar os companheiros da jornada humana. O poder para educar e salvar os companheiros da jornada humana. E raríssimos são aqueles que vencem a visita inesperada da cólera, que vem ao círculo do homem, a notar-lhe a diminuição do amor próprio, sem a qual o espírito não reflete o brilho e a grandeza do Criador nos campos da vida eterna. O mestre calou-se, sorriu compassivamente de novo, e porque ninguém retomasse a palavra, a reunião da noite foi encerrada. Então, temos as duas mensagens do Evangelho, e nós recomendamos que leamos todo o capítulo, porque ali vai numa sequência, e esta página de Neio Lúcio, que é o Jesus no Lar, psicografia do Francisco Cândido Xavier, o espírito Neio Lúcio, que nos mostra que mesmo que já tenhamos conquistado muita coisa, ainda temos a caminhar, ainda precisamos de vencer a nós mesmos. A nossa grande competição no mundo é conosco mesmo. Por isso, vamos a cada dia, a cada momento, nos observando, nos educando. Errei, mas eu vou procurar acertar amanhã. Errei novamente, vou me observar melhor, vou tentar não reagir a determinadas questões, e assim eu vou me educando. Então, que essas lições nos ajudem a sermos cada dia melhores, a sabermos vivenciar na prática a verdadeira caridade que Jesus ensinou e cumprir a lei divina que ele nos trouxe, o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Que eu aprenda a me amar para ter condição de espalhar esse amor entre os irmãos de caminhada e assim nos aproximarmos de Jesus e de Deus, nosso Pai. Eu agradeço sempre a oportunidade de serviço, é uma alegria enorme poder continuar trabalhando nesta casa tão querida e tenho certeza de que em breve poderemos nos abraçar novamente. Muita paz, que Jesus nos abençoe.